Pera aí, galera, vamos colocar os pingos nos is. Desde que soltaram a bomba de que Hellblade 2 vai rodar a 30 quadros por segundo, a sonistaiada ficou no veneno e a comunidade caixista dividida entre os que passam pano e os que crucificam o Phil Spencer. E olha, vamos ser sinceros, a galera tá na bronca porque a Microsoft tá devendo pra gente um jogo que mostre o verdadeiro poder do Xbox Series com gráficos que arrasam quarteirão. Só que desde que esse trambolho foi lançado lá em novembro de 2020, a gente vem quebrando a cara com a falta de qualidade técnica e a demora desses jogos. Vocês lembram de Starfield, né? Também 30 frames por segundo. Agora essa bola de neve caiu no colo de Hellblade 2. E mano, estamos falando de um jogo que é basicamente uma linha reta, com um mapinha minúsculo e pouca coisa na tela, e duração de 5 horas. E aí, mano, bateu aquela ideia na cabeça. Até nesse joguinho bosta vai rodar assim? Mas olha, vou te dizer uma coisa, irmãozinho caixista. Você não precisa sofrer. A Microsoft está deixando a gente na vontade há tanto tempo que já virou até a rotina. A galera sonha com um jogo que bata de frente tecnicamente com os blockbusters da Sony. Mas pelo jeito vão continuar sonhando. É triste, mas é verdade. Então já podem ir baixando as expectativas e se preparando para mais uma decepção, porque esse jogo não é tudo isso. É o que tem para hoje, meus amigos. E aí, seus nerds cebosos ou descolados cheios de pose, estamos na Coliseu com seu humilde narrador, o Marcão, o canal mais mala sobre games e assuntos aleatórios que você já teve o prazer de encontrar. Vamos falar sério hoje sobre Hellblade 2 e a controvérsia dos 30 quadros por segundo. Ah, meu amigo, como um caixista reflexivo, eu tava quase colocando fogo na Microsoft e no Xbox de novo. Quase caí na conversa fiada que a mídia tava espalhando sobre o Hellblade 2. Que tá marcado para sair lá pro fim de maio. É foda, né? Depois de Redfall e Starfield empacados nos 30 FPS, a Microsoft vem com essa cara de pau de anunciar que o Hellblade 2 vai seguir o mesmo caminho. E olha, não vou nem tentar te convencer de que isso é uma boa ideia. Só porque o último lançamento da concorrência, o aclamado Final Fantasy VII Rebirth, também tá nessa pegada de 30 quadros por segundo. Com um 60 totalmente dispensável, ou que o Dragon's Dogma 2 está no mesmo barco. Esse papo de porque um pode, o outro também pode, isso não cola comigo. Até ontem eu tava pensando, Hellblade 2 nem é lá um jogão da porra, tá em produção há uma eternidade. Nem me lembro se teve alguém prometendo que ia rodar a 60 quadros por segundo, ou se alguma figura importante da produção soltou uma dessas promessas vazias, tipo um Todd Howard, falando um monte de merda sobre Starfield que nunca se realizou. Mas olha, independente das promessas ou declarações dos produtores, eu acho que um jogo tem que ser avaliado pelo conjunto da obra, mesmo com todas as cagadas que possam rolar. Vamos ser sinceros, né? Essa geração de consoles de videogame não tá entregando todo o poder que a galera esperava. Já vimos esse filme antes, onde os primeiros jogos chegavam com uma resolução e uma taxa de quadros por segundo de respeito. Mas aí, conforme mais jogos eram lançados, essas características iam pro ralo às custas de uma melhora significativa na iluminação e nas texturas. Estamos numa fase em que os jogos que tentam bater os 60 quadros por segundo acabam com uma aparência pavorosa e uma instabilidade de quadros que dá a impressão de que o videogame vai fritar. É foda, mas é a realidade que a gente está enfrentando. Talvez fosse a hora de Hellblade 2 fazer o dever de casa, depois de tantos lançamentos graficamente meia boca, tanto de títulos exclusivos quanto de jogos de thirds mal otimizados. Mas, para tristeza da galera toda, inclusive a minha, isso não vai rolar com Hellblade 2. E aí, a situação fica ainda pior quando a gente compara com o PlayStation 5, que tá mandando a ver nos gráficos de seus exclusivos de peso, como Spider-Man 2,
Ratchet Clank Rift Apart e o remake de Demon's Souls, junto com uns cross-gen, tipo o God of War, Ragnarok e o Horizon Forbidden West, que é talvez o jogo mais lindo graficamente de todos os tempos. O que você precisa entender é que a única comparação justa é quando a gente olha para a empresa comparando ela consigo mesma em outros tempos. Acho que é meio babaca esperar muito da Microsoft, no caso da Ninja Theory, pois, considerando o histórico dela, o Hellblade 2 é tipo um milagre em evolução. E a 343, responsável por Halo, não vai mandar tão bem assim nos gráficos. Porque, sério, só teve uma vez na história deles que eles arrasaram nesse quesito, e foi na transição de geração. Os únicos estúdios da Microsoft que realmente mostraram potencial gráfico são a Coalition e a Playground Games. E pelo que tudo indica, tá vindo um Gears of War 6 aí que promete ser aquele jogão que deixa qualquer um obcecado por gráficos maluco. Cara, olha só a Bethesda, por exemplo. Compara o gráfico de Starfield com Skyrim. A evolução é absurda. E compara o Indiana Jones com o Wolfenstein 2, que são dos mesmos caras. Também dá pra ver uma evolução gráfica considerável. Pô, mano, é tipo surreal ficar cobrando uma competência no nível da Naughty Dog de um estúdio que nunca chegou nem perto disso. A Guerrilla conseguiu chegar nos gráficos de ponta porque deu uma ralada com a Naughty Dog. Saca só, até a Sucker Punch fez o mesmo na produção do Ghost of Tsushima. Não é à toa que a produtividade da Naughty Dog vem caindo a cada geração. Uma empresa que na era do PlayStation 3 mandou a ver com 3 jogos da franquia Uncharted e ainda soltou um para o PS Vita, além do The Last of Us. E aí, na era do PlayStation 4, deu uma reduzida braba no ritmo, só lançando o Uncharted 4 e o Standalone Uncharted Lost Legacy, além do The Last of Us 2, é claro. E olha, que desgraça! Ainda não tem nem anúncio novo de um jogo deles para o PlayStation 5, que já está no 5º ano de geração. E além disso, passou o ano de 2023 só com um jogo da casa, o Spider-Man 2, e agora em 2024 tá na seca total, tendo que se virar só com jogos de terceiros. E olha, esses jogos são bons, tem até um gráfico bacana em alguns casos, mas estão muito longe do padrão técnico da Sony, que parece que ninguém consegue chegar perto. Pelo menos por enquanto. Cara, no começo fiquei meio bolado com o Hellblade 2 e os seus 30 quadros por segundo. Mas pô, o jogo tá uma belezura. E é impressionante ver o estúdio evoluindo desse jeito. E ainda por cima, esse jogo vai entrar direto no Game Pass no lançamento. É pouco ou quer mais. Para esse ano já temos o Indiana Jones e o Avowed garantidos. E quem sabe o Clockwork Revolution e o Gear 6 também dão as caras ainda esse ano. A Microsoft, mesmo com seus vacilos, está dando uma bela virada no que diz respeito aos jogos exclusivos da casa. Claro, eles precisam ralar mais para não deixar os jogos de terceiros escaparem para o PlayStation 5, porque eu me dei por falta de uns jogos tipo Final Fantasy VII Rebirth e Stellar Blade, mas a batalha está só começando. E olha, a direção do Xbox, apesar de todos os perrengues, está compensando bem com o Game Pass que melhora a cada ano. Só que eu sei que parece meio broxante rodar uma atração como o Hellblade 2 a 30 FPS, sem nem ter a opção de 60 FPS. É tipo um aluno chegando na prova sem ter estudado e já começando errando um nome no cabeçalho, como se estivesse entrando na briga só para tomar uma surra. Mas no fim das contas não é bem assim, saca? Eu tô botando fé que o Hellblade 2 vai ser tão incrível graficamente que ninguém vai nem ligar pro frame rate. Mas olha, não tô botando todas as minhas fichas nesse jogo como a salvação do Xbox. Bem longe disso. Pra mim, e acho que pra geral, esse jogo é mais pra curtir num fim de semana de boa. Uma jogatina leve e acessível, saca? Não é justo colocar tanto peso nas costas desse jogo, mano. Afinal, a Microsoft não tem que corresponder ao padrão da Naughty Dog. Até porque, sinceramente, eles nunca mostraram ter essa capacidade ao longo da geração passada e nem nessa atual. Claro, o Forza Horizon 5 é uma exceção, mas no geral, não vejo a Microsoft como uma empresa que está a fim de criar jogos com gráficos que vão revolucionar a indústria de games, saca? Olha, na real, eu tô só querendo que o Hellblade 2 seja lançado logo e que Project Mara seja cancelado de uma vez por todas. Aí a Ninja Theory pode focar num jogo com uma proposta mais ampla e envolvente, porque olha,
problema de Hellblade 2 vai muito além dos 30 quadros por segundo. É a própria ideia e o conteúdo, saca? Mas nesse mundão onde esses gamers só pensam em gráficos e preferem ficar de blá 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 do que realmente jogar, seria massa a Microsoft entregar algo que faça a galera puta de gráficos realizar seus fetiches bizarros enquanto trabalha em algo maior, tipo do nível de Halo, do Gears, ou quem sabe até um novo Banjo-Kazooie ou um Souls-like. Aí sim seria algo para se comemorar a ponto de fazer o vizinho chamar a polícia. Enfim, eu acho que a galera deveria relaxar e entender que os consoles da atual geração não são lá essas coisas todas em termos de poderio, sabe? Dificilmente alguém vai otimizar os jogos para ficarem com gráficos de PC da NASA. Não rola. Ainda mais com jogos na Unreal Engine 5 que tem texturas e iluminação de alto padrão. E aí você pode me dizer, mas a Sony consegue, por que a Microsoft não? Claro que ela consegue, mas olha só, a Sony está lançando cada vez menos jogos exclusivos e, segundo eles mesmos, os custos de produção dessas mega produções estão se tornando um engodo. Então, pensa pelo lado positivo. A Microsoft não se meteu nessa enrascada. Ela não foi atrás de periféricos inúteis como o PS Portal e o VR2 e ainda conseguiu comprar a Activision. Imagina só se a Microsoft tivesse investido num Kinect 3 e fracassado na compra da Activision. Aí sim seria um pesadelo. Portanto, relaxa, cara. Você nem vai precisar desembolsar uma grana pelo Hellblade 2. E se não curtir, tem sempre um monte de jogo massa de thirds chegando no serviço a cada 2 semanas. É só ficar de olho que sempre aparece coisa boa para você. São sempre de 4 a 12 inserções e de 3 a 6 retiradas por quinzena. Aliás, tô até pensando aqui, não duvido nada que o próprio Hellblade 2 seja lançado no PlayStation 5 junto com vários outros jogos exclusivos do Xbox. Afinal, a Microsoft está dando sinais de que vai virar multiplataforma. Então aproveita para jogar tudo que der pelo serviço sem gastar um tostão e se conforma aí com essas mudanças radicais da Microsoft e Xbox, que mais parecem estratégias suicidas a curto prazo, mas que na real pode até ser uma saída segura e racional a longo prazo. Ainda tem muita coisa para acontecer, pois o Xbox Series claramente perdeu essa batalha, mas a guerra está longe de acabar. Então, dá uma zoada nessa situação como se fosse um torcedor rindo do rebaixamento do próprio clube de futebol e torce pelo melhor daqui para frente, porque é isso que nos resta. Fique em paz, irmão.